Olá, sou Marcos, eu sou estudante de banco de dados na FIAP e esse é um trabalho acadêmico para a disciplina de processamento massivo paralelo. Eu vou abordar brevemente como a tecnologia BitTorrent mudou a forma com que os arquivos são compartilhados na internet. Desde o início da história da computação, o compartilhamento de dados é uma ação naturalmente necessária. A internet foi criada basicamente para isso, né? E antes do P2P ser concebido, a troca de informações na internet seguia a arquitetura cliente-servidor, onde o cliente ele fazia uma solicitação para o servidor por sua vez processava a informação e devolvia para o cliente. Então esse daqui é um exemplo de uma arquitetura cliente-servidor. Então a gente tem um servidor central e vários clientes que vão fazer solicitação para ele. E com o crescimento das redes e a internet se tornando cada vez mais popular, começaram a surgir alguns problemas, como por exemplo a sobrecarga na requisição aos servidores, ou seja, eu tinha um único servidor para dar conta de milhares de solicitações diferentes. E é aí que entra o BitTorrent. O Bran Cohen, ele é um programador americano que em 2001 ele começou a fazer testes com o protocolo BitTorrent. Ele foi o criador e ele começou a divulgar isso na internet e começou a utilizar materiais pornográficos para atrair os beta testers. Então com isso ele conseguiu atrair bastante gente e assim ele foi, ao mesmo tempo que ele foi testando a sua tese de BitTorrent e P2P e afins, ele também foi evangelizando o BitTorrent na internet. À esquerda aqui nós temos o protocolo cliente-servidor, que é como as coisas aconteciam anteriormente, e à direita a gente tem o protocolo BitTorrent. E a seguir eu vou dar mais detalhes de como essa arquitetura funciona. Então, diferente assim de uma rede cliente-servidor, onde eu converso com o servidor e ele conversa comigo unicamente assim de um para um, em uma rede BitTorrent a gente tem uma conversa entre todos os membros em si. Então eu converso com o membro A, com o membro B, C ao mesmo tempo e converso ao mesmo tempo com o servidor, que é o tracker. Então eu já não tenho aquela sobrecarga em um único ponto da rede. Entrando agora em mais detalhes como que funcionam essas entidades, a gente tem basicamente 4. Os trackers, os peers, os seeders e os leashers. Os peers são todos os usuários que estão conectados na rede. Então é basicamente qualquer um. O tracker, ele é o nó central. A gente pode ter um ou mais trackers nessa rede. Ele vai acatar a solicitação do peer e vai fazer uma ponte para um outro usuário. Então, por exemplo, porque eu quero o arquivo X, daí eu vou anunciar para o tracker que eu tenho interesse em ter o arquivo X, ele vai pegar esse meu desejo e vai anunciar na rede. E aí quem também tiver o arquivo X para compartilhar, o tracker vai fazer o papel de fazer uma ponte entre eu e o outro cara. Então, por exemplo, eu quero baixar uma música. Eu vou anunciar para o tracker que eu quero a música X, ele vai olhar para a rede inteira, vai anunciar, vai achar nessa rede quem tem essa música X para compartilhar comigo e vai estabelecer essa ponte. O seeder é a pessoa que tem o arquivo, basicamente. Então, se eu quero o arquivo X e essa pessoa tem o arquivo X completo na máquina dela, ela vai ser o meu seeder. Ela é a semente da rede. O leasher é aquele carinha que, a partir do momento que ele conseguiu baixar o arquivo que ele queria, ele sai da rede. Então, em vez de ficar na rede para compartilhar o arquivo com os demais, igual o seeder faz, ele baixa o arquivo e sai. O leasher é uma coisa muito mal vista na comunidade porque a ideia do BitTorrent é compartilhamento, entendeu? Então, quanto mais pessoas estiverem na rede, mais arquivos eu vou ter disponível e mais velocidade eu vou ter para baixar o arquivo.
porque a velocidade do download ela é calculada com base na média de todos os pares da rede. Então, quanto mais pessoas conectadas nessa rede, mais pedaços eu consigo pegar de pessoas diferentes. Então, eu não fico dependendo somente da velocidade de um servidor. Eu compartilho essa velocidade com outras pessoas também, entendeu? Então, o leasher é uma pessoa mal vista por isso, porque ele sai da rede e ele afeta negativamente no download e na disponibilidade do arquivo. Assim como toda tecnologia em expansão, é natural que se criem comunidades, fóruns, grupos, etc. Esses grupos e comunidades, eles são criados com o intuito de interagir e compartilhar conhecimento dessa tecnologia. E com o Torrent não foi diferente. Eu, inclusive, arrisco arriscar que é uma das comunidades mais fortes e as maiores que a gente tem no mundo. Dentro do universo Torrent, há dois tipos de comunidade, as públicas e as privadas. A comunidade pública é um tipo de comunidade sem nenhum tipo de controle de acesso ou de qualidade do conteúdo que trafega por ela. Então você pode entrar e sair a qualquer momento, e também você tem a liberdade de postar qualquer tipo de conteúdo em qualquer formato que você quiser. Não tem nenhum tipo de controle, de padrão, é um mundo aberto, entendeu? E por ser um mundo aberto, acabou incomodando alguns usuários mais exigentes, que por sua vez fundaram comunidades e grupos privados, a fim de corrigir alguns problemas que eles viam nas comunidades públicas. As comunidades privadas, como já diz o nome, elas não estão abertas ao público, e algumas até nunca mais estarão abertas ao público. Algumas já fecharam as portas e convivem naquele grupinho que já existe. Elas foram criadas para que houvesse um controle de qualidade do conteúdo que trafega nela e também ter um controle de acesso para barrar os famosos leashers, que são aqueles usuários que baixam o conteúdo e saem da rede quando não é mais oportuno para eles. Foi instaurada uma verdadeira curadoria em grupos privados, com regras e padrões rígidos a serem seguidos, como por exemplo, para cada 1 GB de download que você faz, você tem que ter no mínimo metade disso em upload. Ou seja, para cada 1 GB de download que eu faço nessas comunidades, eu tenho que ter pelo menos 500 MB de upload também nessa comunidade. Esse mecanismo de controle ele é chamado de ratio. Ele é basicamente uma conta de upload sobre download. E ele foi criado no intuito de barrar os leashers, ou seja, caras que baixam conteúdo, mas não compartilham. Um outro padrão de qualidade foi a respeito dos formatos e renomeação dos arquivos, que eu vou abordar a seguir. Então, como eu comentei, em grupos privados há diversos tipos de controle de qualidade e de acesso. E a seguir eu vou destacar alguns dos mecanismos de controle mais comuns entre todas as comunidades privadas do universo BitTorrent. Então, como eu comentei antes, alguns grupos eles possuem regras para controle de acesso e também controle de qualidade do conteúdo que é postado na comunidade. Então, pegando como base uma comunidade focada em filmes ou séries, eu separei aqui 3 regras que são as mais comuns entre elas, que são padronização dos arquivos, ou seja, eu só posso postar arquivos que estejam no formato MKV e que o áudio desse vídeo esteja em formato AC3 ou DTS. E além disso, antes de postar o arquivo, eu tenho que renomear o arquivo para que ele se adeque ao padrão de estar nesse formato. O nome do arquivo ou da série, ou do filme, enfim, mais o ano que ele foi lançado, mais a resolução do arquivo, ou seja, se é em HD, Full HD ou 4K, mais a origem do arquivo, ou seja, se ele veio de um DVD ou de um Blu-ray, mais o codec que aquele arquivo foi comprimido. Os mais conhecidos são X264 e X265. E por último, o nome do grupo que criou aquele arquivo.
Esse grupo geralmente é responsável por pegar o arquivo de DVD ou Blu-ray, extrair o vídeo de lá, colocar a legenda, enfim, fazer a sincronia entre legenda e áudio, e depois ele comprime esse arquivo via codec. Então esse grupo ele é basicamente a pessoa que criou o arquivo, entre aspas. A segunda regra ela é sobre controle de acesso, digamos assim, que é o controle do ratio. O ratio é basicamente a quantidade de upload que você fez na comunidade dividida pela quantidade de download que você fez nessa mesma comunidade. Então, se eu fiz 500 MB de upload e fiz 1 GB de download nessa comunidade, eu vou ter um ratio de 0.5. Esse ratio mínimo ele varia de cada comunidade para cada comunidade, mas o padrão é 0.5 para todas. E dependendo da comunidade, caso eu não atinja esse ratio mínimo, eu posso ser banido periodicamente ou até permanentemente. E a terceira e última regra que eu elenquei aqui, ela tem a ver com controle de acesso. Então, para entrar em grupos privados, há basicamente duas formas, não tem outra. Convite via membro. Então, caso eu conheça algum membro de alguma comunidade, ele pode me fazer um convite. Porém, isso é bem difícil porque geralmente quem é membro não fica divulgando por aí. E a segunda e última forma de entrar é o convite via inscrição. Então, a cada X tempos, as comunidades abrem ou não inscrições, porque, como eu mencionei também, algumas já fecharam e ficarão assim para sempre fechadas. Então, algumas abrem inscrições periodicamente, a cada 6 meses, a cada 1 ano, e você pode fazer a inscrição e eles vão te aprovar ou não. Aí depende das regras que eles vão impor. Geralmente eles te pedem um print de alguns grupos que você já fez parte. Então, se eu faço parte do grupo 1 e quero ir para o grupo 2, eles pedem o meu histórico no grupo 1. Então, eles querem basicamente ver se eu fui uma boa pessoa na comunidade ou não, em questão de download e upload. E por fim, o último ponto que eu vou abordar é sobre a legalidade do torrent. Então, desde que surgiu o BitTorrent e outras tecnologias P2P, chamaram a atenção de empresas na questão de direitos autorais. Porque em redes assim eu posso compartilhar conteúdo com qualquer um, basicamente, sem nenhum tipo de controle fiscal, digamos assim. Então, o BitTorrent, por ser mais famoso, ele tem mais visibilidade nesse meio. E algumas pessoas até já sofreram multas por compartilhar, por exemplo, filmes, músicas, etc. Isso não é fácil acontecer porque é uma rede que não tem um centro, não tem um servidor físico, não tem uma empresa por trás. Então, para achar esses membros que estão compartilhando é uma tarefa até que bem difícil. Até porque a maioria, além de usar o BitTorrent, usa também uma VPN para mascarar o IP. Então a busca fica quase que impossível. E algumas comunidades maiores, como por exemplo o Pirate Bay ou o Kickass, quase que mensalmente eles são derrubados, porém eles voltam, então tem uma certa resistência nessas comunidades. Elas são bem grandes, então mesmo que, por exemplo, o líder caia, eles ainda vão conseguir pôr o site novamente no ar. Então é quase que uma briga sem fim, digamos assim. Mas o ato de utilizar o BitTorrent em si não é ilegal. Muito pelo contrário, ele é uma tecnologia que deve mais e mais ser divulgada, porque isso facilita muito o compartilhamento entre arquivos de grande volume, entre gigas e terabytes. E como a gente está vivendo em uma era de Big Data, é uma tecnologia essencial, digamos assim.
E o único ponto é que quando o conteúdo que trafega por essa rede ele tem uma empresa por trás que teve um custo para gerar aquele conteúdo e você mesmo assim compartilha esse material sem autorização prévia da empresa dona do material, você está diretamente compartilhando e apoiando a pirataria. E aí fica a seu critério, né? Isso vai de cada um. Tem pessoa que não liga muito para isso, tem pessoa que já é mais, assim, digamos, correta, entre aspas, né? Então isso vai de cada um. E a pesquisa que eu fiz foi isso. Aqui tem algumas fontes. Eu pesquisei basicamente em 3 fontes. A quarta fonte é a minha experiência nessa rede. Eu já conheço essa rede faz muito tempo, muito tempo mesmo. Então eu tenho um certo know-how nela e é isso. Até a próxima.